E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje, né, nós daremos uma olhada, faremos uma breve análise dos aspectos gerais da colonização brasileira, para que possamos, enfim, compreender um pouquinho sobre a sociedade açucareira, essa sociedade em gestação que será desenvolvida aqui no Brasil, né, baseada principalmente na produção do açúcar, ok? Bom, então vamos lá. O primeiro elemento importante que nós temos que ter em mente ao se tratar desse assunto é que a colonização, o processo de colonização, portanto, ele é baseado, ele se relaciona diretamente com os países europeus, aqui no caso, em fase de transição. Né? Que transição é essa? É uma transição econômica. Os países europeus, os reinos europeus, nesse momento, principalmente Portugal e Espanha, estão saindo de um momento caracterizado por uma economia feudal, né? E caminhando em direção a uma economia capitalista. É evidente, portanto, que esse capitalismo não é o capitalismo no qual vivemos hoje, né? É uma espécie de antecedente, de antepassado desse capitalismo, mas já é, de alguma forma, o sistema capitalista. Quais seriam as principais diferenças aí, portanto? Bom, nós temos aqui no contexto do feudalismo uma economia muito ligada à produção de subsistência, né, a economia dos feudos, e também, né, uma economia que produz pouco excedente, ligada aí também à questão da mão de obra servil, né? Nessa transição para o capitalismo, nós observaremos uma produção voltada para o comércio, uma produção em maior escala, e uma transição dessa mão de obra servil para a mão de obra escrava, que posteriormente irá transitar para a mão de obra livre. Mas vamos devagar que nós chegaremos a essas devidas transições nas relações de trabalho. Vamos lá. Colonização, então, ela pode ser relacionada à aquisição de riquezas, portanto, mais mão de obra para as monarquias. Então, o único objetivo da colonização é adquirir esses recursos, seja a mão de obra ou seja essas riquezas, para fortalecer as monarquias nacionais europeias. Não há, portanto, a intenção de se desenvolver aqui uma sociedade, uma civilização. Outro elemento que nós temos que ter em mente é que essa dominação propiciada pela colonização, ela visa exclusivamente atender às necessidades ou a necessidade de produção, então uma necessidade de produzir mais, então uma necessidade de produção, mais uma necessidade de comercializar, então uma necessidade de comércio, mas, objetivamente, no fim, a necessidade de acumulação. Aqui, né, nós chamaremos essa acumulação de acumulação primitiva de capitais, okay? Que é essa acumulação propiciada, por exemplo, pelo metalismo, como já dissemos anteriormente. Outra característica dessa dominação
portanto, ou na verdade não uma característica, mas uma consequência dessa dominação, é que ela vai propiciar uma ligação, uma conexão entre diferentes regiões, então diferentes regiões do globo, ok? Que regiões seriam essas? Nós estaríamos falando então de regiões coloniais e regiões ou as monarquias europeias, causando então um processo de negação. Um processo de negação onde o desenvolvimento independente das regiões coloniais, dessas regiões, é negado pela metrópole. Negação, portanto, do desenvolvimento independente das regiões coloniais. Bom, galera, vamos nos atentar a um detalhe importante. Essas regiões coloniais, esse adjetivo coloniais em questão aqui, ele, na verdade, ele é adquirido. Essas regiões eram regiões livres antes de serem dominadas, e essa dominação, portanto, nega a continuidade desse processo de desenvolvimento ou de desenvolvimento autônomo. Bom, a relação que se estabelece dentro do contexto colonial é a dominação mercantil, baseada nas relações de trocas da Europa. Então, a relação de dominação igual a mercantil mais escravista. São as formas básicas de dominação nesse contexto. E por último, mas não menos importante, nós temos que ter em mente que quando falamos sobre a colonização portuguesa e da colonização espanholas, ambas são diferentes. Diferentes em quais aspectos? Tá? A colonização espanhola ela é mais rígida, ou seja, a colonização portuguesa é menos rígida. Aqui no caso nós estamos falando de Portugal. É menos rígida que a colonização espanhola. Em quais aspectos, em quais sentidos? No sentido, primeiramente, econômico, isso muito ligado à ausência primária, né, essa ausência inicial de metais, que vai gerar, metais preciosos, que vai gerar também uma menor rigidez política. Vemos que a centralização do poder político na colônia, na América Portuguesa, se dá no decorrer do tempo, e também religiosa. Ok? Bom, dessa forma, compreendemos aí alguns aspectos gerais do processo do que vai reger o processo de colonização da América Portuguesa